Bom, nesse momento, gostaria de convidar o nosso irmão, companheiro Newton, que vai nos trazer umas palavras, uma mensagem para os nossos trabalhos de hoje. Bem-vindo, Newton. Boa noite, meus amigos. É difícil expressar a alegria de estar com vocês aqui, nós todos juntos, reunidos aqui na nossa casa, na casa de Pai João da Caridade. É uma pena que a gente não consiga segurar um pouquinho os ponteiros do relógio para a gente poder aproveitar essa egrégora, essa vibração tão positiva que nós todos estamos aqui contribuindo e que é uma vibração que é resultante de todo o carinho e de todo o trabalho de alguns companheiros da nossa casa que passaram o dia aqui na nossa casa montando essa festa maravilhosa para o nosso orixá, Pai Xangô. Depois nós vamos ter a oportunidade de vislumbrar o nosso altar e verificar a beleza, não só a beleza física, mas a beleza da vibração que esses filhos, esses companheiros, esses irmãos que aqui estão, alguns ali em cima, depositaram para que nós pudéssemos hoje absorver toda essa energia positiva. E as nossas homenagens de hoje, como eu acabei de dizer, são para o nosso Pai Xangô, orixá da justiça, aquele que coloca em prática a justiça divina. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa oportunidade que nós estamos aqui juntos hoje. Mas antes disso, vamos procurar entender um pouquinho qual é a origem disso tudo, por que nós estamos aqui, como que Pai Xangô ele se sincretiza com os santos da Igreja Católica e qual é a simbologia, como que funciona, o que representa os santos, os anjos que fazem o sincronismo, o sincretismo, melhor dizendo, com Pai Xangô. Então, antes de mais nada, vamos relembrar que o Pai Xangô, ele tem o sincretismo com dois santos da Igreja Católica. O primeiro deles é São João Batista e o outro é São Jerônimo. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre São João Batista. Para os que não se recordam, São João Batista, ou melhor dizendo, João o Batista, aquele que batizava, era primo de Jesus. Ele foi primo de Jesus. Era filho de Isabel e, como nós sabemos, Jesus, filho de Maria. Elas eram primas. E nessa história, começa com um detalhe bastante interessante, que é o significado da fogueira de São João. Nós todos conhecemos as festas de São João, a fogueira de São João, e muitos de nós não sabem porquê, a razão da existência da fogueira de São João. Naquela época, naturalmente não existiam celulares e as pessoas não podiam se comunicar. Não havia como as pessoas, uma forma rápida e imediata para as pessoas se comunicarem. Então, algumas pessoas se utilizavam da iluminação, da luz, e essa luz ela vinha através do fogo. Então, Isabel ficou grávida antes de Maria, e Maria foi visitá-la, e duas coisas muito interessantes nessa oportunidade aconteceram. A primeira delas é que Isabel teria dito a Maria: bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Nós sabemos aonde está essa frase, né? Nós sabemos que essa frase é uma das partes da Ave Maria. E foi desse encontro que surgiu a origem dessa oração. E também elas combinaram que quando João, na verdade, não tinha nascido, ainda estava no ventre, quando ele nascesse,
Isabel faria uma fogueira para avisar Maria que ele tinha nascido. E foi exatamente o que aconteceu. Essa fogueira, ela recebeu a luz do fogo no dia 24 de junho, que é o dia que nós comemoramos como sendo o dia de São João Batista, o dia do nascimento de São João Batista. Outro aspecto muito interessante, que talvez muitos não tenham percebido, eu particularmente não tinha percebido também, é que 24 de junho é exatamente 6 meses antes de 24 de dezembro. Então, São João Batista nasceu exatamente 6 meses antes do Mestre. E São João Batista, ele é considerado o profeta dos profetas, ou o maior dos profetas. Isso também é uma informação que muitos não sabem, mas o porquê que ele seria o profeta dos profetas ou o maior dos profetas? Porque todos os profetas previram o futuro. E João, o Batista, nosso querido São João Batista, previu o que estava acontecendo. Ele previu a chegada do Mestre, do Messias, que realmente aconteceu 6 meses depois. Não bastasse isso, São João Batista, ele durante a mocidade, né, durante os anos de vida, ele se isolou no deserto, para se autopenitenciar, ou seja, para que ele pudesse tornar possível uma limpeza na sua consciência de todos, diziam-se de todos os pecados, de todas as coisas ruins, de todos os pensamentos ruins e os vícios que ele eventualmente tivesse. E ele então jejuou, viveu vários anos no deserto, numa condição de miserável, e com isso ele conseguiu se autoconhecer, se regenerar. E a partir de então, ele passou a batizar os filhos que o procuravam por conselhos para saber como é que poderiam fazer para ter essa autolimpeza, essa autorregeneração e nascer para a vida. O nascer para a vida simplesmente acontecia de uma maneira simbólica através do batismo pelas águas do rio. Ele fazia esse ritual, que é o ritual que nós conhecemos do batismo, e as pessoas que eram batizadas, como aquelas que são até hoje, renascem para a vida. Deixam os seus pecados, os seus vícios, os seus defeitos para trás e renascem para a vida. Esse é o significado real do batismo. E São João Batista batizou simplesmente a maior figura de que nós temos notícia de todos os tempos. Chegou o momento de Jesus, era chegado o momento, né, de Jesus se apresentar e cumprir a sua missão, a missão para a qual ele tinha sido designado, ele tinha se comprometido, e para que isso acontecesse, ele precisaria ser batizado. Então ele se dirigiu a João, o Batista, e solicitou que ele fosse batizado. Mas João, em princípio, disse a Jesus: quem tem que me batizar é você, não eu, porque eu não sou digno de batizá-lo. Mas Jesus voltou a ele e lhe disse: vamos cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Eu preciso ser batizado e você é o Batista. Então, João continuou com o ritual e fez o batismo de Jesus, e o resto da história nós estamos estudando até hoje e tentando entender e buscando a prática desses ensinamentos. Então, João o Batista era um espírito encarnado extremamente sério, que pregava a ética, pregava a verdade e pregava, antes de mais nada, a justiça. E por conta disso, ele acabou sendo preso por causa das situações
que aconteciam na época, o mundo era muito conturbado, ele acabou sendo preso e na prisão ele passou para o plano espiritual. Isso aconteceu na época de Jesus. Então, esse é o nosso querido São João Batista, cuja característica principal, nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente, com o nosso Pai Xangô: justiça, ética, verdade, compromisso. Essas são as características principais do nosso querido São João Batista. E nós temos, por outro lado, então, São João Batista, sem que eu me esqueça de explicar sobre isso, São João Batista representa o que nós, na Umbanda, chamamos do Xangô Novo. É aquele que tem o cajado e ele tem ao lado dele um cordeiro. E esse cordeiro, em todas as imagens de São João Batista, está sempre ao lado dele. Por qual razão? Porque o cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ninguém mais, ninguém menos do que o Mestre, o Cordeiro de Deus. Então, esse é o significado de São João Batista. E a principal característica, como eu acabei de dizer, é a retidão, é a honestidade, é a verdade e a justiça. Por outro lado, nós temos um outro santo da Igreja Católica que representa Xangô Velho. Xangô Velho é esse que está aqui nessa pequena imagem e que nós temos ele lá no nosso altar. Temos os dois, Xangô Novo e Xangô Velho. Xangô Velho é representado por São Jerônimo. São Jerônimo é um santo da Igreja Católica, é um doutor, ele foi um doutor da Igreja Católica, ele viveu num tempo posterior a Jesus e São João Batista. E ele viveu por volta do ano 400 depois de Cristo, ou seja, bastante tempo depois. Ele era um estudioso. A principal característica dele eram as escrituras. Ele era uma pessoa extremamente dedicada à interpretação das escrituras e dos ensinamentos e da leitura e do conhecimento. Tanto é que ele viveu em Roma muito próximo do Papa, e o Papa solicitou a ele que desenvolvesse uma série de estudos, e o principal estudo que ele desenvolveu foi simplesmente a tradução da Bíblia para o latim, porque a Bíblia ela era escrita naquelas línguas antigas, e o povo, as pessoas, não tinham capacidade, não tinham conhecimento para saber, para interpretar, para conhecer os ensinamentos da Bíblia. E isso era necessário, porque afinal de contas, a Bíblia era o principal livro, a principal referência para que o próprio povo, as pessoas mais simples, os populares, pudessem conhecer e pudessem se desenvolver. Então ele desenvolveu um trabalho de muitos anos, com muita dedicação, trabalhava noites e dias, e simplesmente surgiu com a tradução da Bíblia para o latim. É aquela Bíblia que nós conhecemos, a Igreja Católica se refere a ela como a Vulgata. Vulgata quer dizer a Bíblia popular. E depois da Vulgata, naturalmente, vieram as outras traduções e as que a gente tem acesso na nossa língua e em todas as outras línguas. Sabe-se que a Bíblia é o livro mais traduzido de todos os tempos. Há versões da Bíblia em absolutamente todas as línguas. Ou seja, não há como argumentar que não se tem acesso àquilo que se chama a palavra de Deus e aos evangelhos de Jesus. E São Jerônimo era uma pessoa que, pelos estudos, era uma pessoa extremamente correta e muitas vezes não era bem vista, porque por ser extremamente correto, ele praticava de uma maneira, ele vivia num mosteiro, ele coordenava esse mosteiro e ele era uma pessoa, um espírito encarnado extremamente rígido, extremamente correto e praticava a justiça a quem quer que fosse. Ele não via quem seria atingido pela justiça,
Ele simplesmente praticava aquilo que era certo, aquilo que era correto. E aí nós temos a grande junção entre esses dois santos que viveram em épocas diferentes. Um deles na época de Jesus, outro mais ou menos 400 anos depois, com as mesmas características vindas da espiritualidade, para que houvesse a renovação relativa à aplicação da justiça. E nós, em função dessas duas linhas de trabalho desses santos, desses homens de Deus, trazendo para o nosso presente e trazendo para a vibração do nosso pai Xangô, nós chegamos ao ponto fundamental que nos traz aqui no dia de hoje. Nós chegamos ao ponto que nós devemos reconhecer a necessidade da prática da verdade, para que nós possamos alcançar, praticar e receber os resultados da justiça. E a justiça que nós estamos falando é a justiça daquilo que é correto, que não é necessariamente aquilo que nós pensamos ou que nós achamos que deva acontecer, que deva ocorrer. É aquilo que tem que ser. Nem sempre nós temos a capacidade de compreender como é que as coisas precisam ser. Nós, muitas vezes, temos uma visão enviesada das coisas, não por mal, às vezes por mal, infelizmente. Temos uma visão enviesada das coisas e achamos que a justiça precisa agir somente em nosso favor. A verdade é aquilo que nós falamos. A verdade é aquilo que nós nos convencemos que ela seja. Não é necessariamente isso. A verdade ela é única. A verdade é universal. A verdade não é a nossa opinião. A nossa opinião pode seguir a verdade. Mas a verdade não segue necessariamente a nossa opinião. A nossa forma de ver as coisas. Aquilo que nós construímos em termos de opinião e acreditamos que seja o correto. Muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. Não queremos enxergar a dificuldade das situações, não queremos enxergar a possibilidade de estarmos errados. Deixamos que o orgulho tome conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Deixamos o egoísmo fazer parte das nossas decisões. Eu sou verdadeiro, eu tenho razão, eu falo tudo certo, somente eu. Quem pensa dessa maneira, certamente está muito errado. Certamente. Essa é uma certeza que nós temos. Nós podemos estar corretos e ter a forma de pensar parcialmente corretas em função das coisas. Ou, se nós estivermos conectados com a verdade absoluta, que é a verdade do Pai, então nós estaremos corretos. Mas não podemos ter a pretensão de ter a razão em todos os momentos da nossa vida. Porque senão também não estaríamos aqui no plano material vivendo as experiências cujo resultado apenas se dá pelo acertar e pelo errar. Nós estamos aqui acertando e errando, torcendo para fazer somente o certo e errando demais. Todo mundo erra muito. Mas menos errados são aqueles que reconhecem os próprios erros, que têm a humildade suficiente para reconhecer os próprios erros, olhar para dentro de si, pedir a justiça divina, pedir que a justiça divina haja em nome da verdade. E não simplesmente para trazer a verdade para o nosso lado. Nós temos que ter essa humildade para reconhecer que a verdade
não é necessariamente aquilo que nós queremos. Isso pode não ser muito confortável para a maioria de nós, mas é muito importante que nós todos possamos compreender isso, porque senão nós não temos condições de pedir a Pai Xangô que nos conceda a justiça divina. Porque a justiça divina, a partir do instante que nós solicitamos, seja ela em que condição da nossa vida se apresentar, e nós formos pedir por um desentendimento qualquer, por um problema mais sério, por qualquer razão que seja, quando nós pedimos a solução de um problema para a nossa vida, nós temos que estar conscientes de que nós receberemos de volta a justiça divina. É a justiça que vem do nosso Pai, é a justiça que vem do Mestre e é a justiça que é posta em prática pelo nosso Pai Xangô, por meio de São João Batista, por meio de São Jerônimo, por meio dos nossos guias, por meio daqueles espíritos que estão próximos de nós, por meio daqueles que nos orientam e por meio da nossa própria consciência, por meio do nosso próprio reconhecimento, por meio da nossa própria humildade. É dessa maneira, reconhecendo a força que vem, que desce diretamente para nós, numa oportunidade como essa, e que nós absorvemos e levamos conosco para onde quer que a gente vá, é que nós vamos colocar os nossos passos na linha reta, que nós vamos colocar a nossa vida em ordem. É muito importante que nós coloquemos a nossa vida em ordem. E para que nós coloquemos a nossa vida em ordem, nós temos que ter no nosso coração, antes de mais nada, a verdade, para que nós possamos receber a justiça, para que nós possamos praticar aquela qualidade que Deus colocou na nossa centelha divina, que é simplesmente a prática do amor. Sem que nós façamos esse exame e sem que nós tenhamos a consciência do que nós precisamos fazer para alcançar a prática do amor, nós vamos continuar tendo dificuldades na nossa vida. Então hoje nós estamos aqui homenageando o nosso querido Pai Xangô. Nós temos aqui algumas lembranças que vão ser sorteadas para os queridos amigos que estão aqui hoje. Certamente cada um de nós que for receber essa imagem, irá receber junto com ela a justiça divina, irá receber o amor maior do Pai. E aqueles que não forem sorteados também receberão a justiça divina, porque estão aqui recebendo a energia dos nossos guias no nosso passe coletivo, que logo mais acontecerá com os nossos guias em terra. Nós todos vamos ter a oportunidade de receber um passe de todos os guias, não somente de um, mas de todos os guias. E com isso nós vamos nos renovar e vamos seguir adiante com o auto-reconhecimento, com a verdade e com o sentimento de justiça e com o amor do nosso Pai Maior. Um grande abraço a todos, muito obrigado, sucesso para todos nós e justiça divina.